18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Agora dando sequência à programação da Mix com o programa 18 horas. A partir de agora até às 7 da noite. Estamos juntos. Comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, muito boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que acompanham a nossa programação aqui na Rádio Mix Manaus. E, gente, para o nosso programa ficar ainda mais interessante só com a sua companhia, manda aquela mensagem de texto, uma foto ou um vídeo para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Você também pode acompanhar o programa pelo aplicativo da Mix. É só pesquisar por Rádio Mix na Apple Stores e Play Store. Não esquece, é claro, de seguir a gente nas redes sociais. No @18 horas News. 18 horas. Trânsito. E a gente já começa sabendo como é que está a volta para casa com o repórter André Meirelles, que está nas ruas de Manaus. Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime. Boa noite, Kennedson, aos ouvintes. Olha, o trânsito hoje pela Avenida Humberto Calderaro. Aqui o trânsito tá concorrido, aqui tem muitos veículos pela via, mas dá para percorrer tranquilamente. Já mais à frente, a gente passando pela Avenida Maripiranga, no sentido volta para casa, centro-bairro, trânsito nas proximidades do Ipaã em diante, aquele trânsito bastante congestionado, com vários pontos de lentidão. Então, quem tá com pressa aí, é recomendado pegar uma rota de fuga. Daqui a pouco tem mais informações de trânsito. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Justiça arquiva inquérito sobre interferência nas eleições de Parintins de 2024. Pesquisa revela que o governo do presidente Lula apresenta 57% de reprovação. Mais de 60 mil estudantes do Amazonas enfrentam dificuldades para pagar as mensalidades. Prefeitura divulga o calendário oficial das bandas e blocos de carnaval. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia. A partir de agora, para você sintonizado em 100,7, até às 7 da noite no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E começamos o 18 horas de hoje perguntando se você que nos escuta agora confia na justiça. Você acredita que processos que envolvem pessoas influentes e ricas são iguais para o restante da população, para o cidadão comum? Então, levando essa questão, eu atualizo agora o caso que investigava desde 2024 um esquema de interferência de agentes do alto escalão do governo do Amazonas nas eleições municipais de Parintins em 2024. Foi um escândalo que acompanhamos aqui no 18 horas e que hoje a Justiça do Tribunal Regional Eleitoral do Estado determinou arquivamento do caso. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da Justiça Regional Eleitoral do Estado do Amazonas. O caso veio à tona em agosto de 2024 com a divulgação de um vídeo gravado na casa de Adriane Cidade, prima e ex-assessora do deputado estadual e então candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade. Nas imagens estão os membros da alta cúpula do governo do Estado do Amazonas, incluindo ex-secretários e agentes de segurança. Eles discutiam práticas consideradas ilegais pela Justiça para favorecer a candidata Brenda Dianá, apoiada pelo governo Wilson Lima na eleição de Parintins. Na época, a própria Polícia Federal apontou que o grupo usou parte da estrutura do governo estadual, inclusive com apoio de integrantes da Polícia Militar, para favorecer a candidata do governador por meio de compra de votos e ações destinadas a restringir o livre exercício do direito ao voto. E segundo o Ministério Público, além de atacar a legitimidade das eleições municipais, o grupo também estava cometendo improbidade administrativa, além de outros crimes de segurança pública. Mas o fato é que depois de tanto tempo aí, desde que o vídeo foi divulgado em agosto de 2024 até agora, janeiro de 2026, a Justiça resolveu arquivar o caso. E quem traz pra gente mais detalhes a respeito desse assunto é a repórter Nathalie Moraes, que está acompanhando o caso. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, a decisão foi assinada nessa segunda-feira e publicada hoje no Diário da Justiça do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Caso arquivado, acabou, não deu em nada.
Não deu em nada. Como diz, muita gente costuma dizer aqui no Brasil, Karime e Kennedson, deu em pizza, né? A gente pode dizer assim. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Esse é um caso que realmente coloca a justiça em xeque. Isso porque a gente está falando de uma sequência de escândalos que marcaram aí esses quase 8 anos de gestão do governo Wilson Lima. E aí agora a Justiça Eleitoral decidiu aí arquivar esse inquérito que investigava uma suposta tentativa de interferência nas eleições lá no município de Parintins em 2024. E vale a gente reforçar, Karime e Kennedson, para os nossos ouvintes, que Parintins é o segundo maior colégio eleitoral aqui do nosso estado. Então, por isso, né, muitos políticos sempre pensam muito em Parintins, porque todas as articulações que peso, são feitas, né, por lá refletem muitas vezes nos resultados. Por exemplo, esse ano a gente tem eleição para o governo e ter um aliado em Parintins é você ter meio caminho andado, vamos dizer assim, né? E esse realmente era um caso muito grave, como você já adiantou para os nossos ouvintes, Kennedson. A Polícia Federal entrou nessas investigações depois da divulgação daquele vídeo divulgado ali, que foi gravado na casa da Adriane Cidade, e nesse vídeo apareciam ali ex-secretários, integrantes da alta cúpula, pessoas que eram realmente diretamente ligadas ao governador Wilson Lima. E mesmo com todas essas investigações, com essas imagens que vieram a público, que inclusive na época viralizaram nas redes sociais, o juiz eleitoral do município de Parintins, o juiz Otávio Augusto Ferraro, acatou o pedido do Ministério Público Eleitoral e arquivou aí esse inquérito. E segundo o Ministério Público, Karime, a principal prova apresentada pela Polícia Federal foi considerada ilícita. E a Polícia Federal, então, apresentou uma prova que eles consideraram que não seria ilegal, válida, ilícita, ilegal, olha. E aí eles disseram que, mesmo com as imagens, eles disseram que não eram elementos legais suficientes para comprovar a autoria e a materialidade. Ou seja, isso significa crimes. que não significa que eles realmente não praticaram o crime, só significa que as provas que foram apresentadas, que condenavam eles, elas não foram aceitas, recolhidas, né, de forma legal. Exatamente, Kennedson. E aí, assim, são dois pesos e duas medidas. Pois é, o que acontece? O que eles entendem de colhidas de forma ilegal? Então você vai praticar um ato ilegal, um crime, então você tem que autorizar e saber que vai ter uma câmera te filmando. Caso contrário, essa imagem que pode, né, revelar que você fez um crime, que você cometeu algo ilegal, não é válido, porque não tinha sua autorização. É uma pergunta, né, Karine? Gente, um vídeo onde as autoridades, né, estão ali fazendo. A gente sabe que era ilegal aquela reunião. Não é o suficiente para uma investigação seguir em andamento. Enfim, né? Muitas vezes a gente sabe que áudio pode existir ali a manipulação. E nessa época nem existia inteligência artificial ainda, porque pra hoje dizer que a gente sabe que a inteligência artificial pode manipular essa situação. Mas esse, Karime e Kennedson, quero chegar nesse ponto, que é mais um escândalo envolvendo a gestão Wilson Lima, que termina sem nenhuma responsabilização. E aí, na época, eu lembro aqui que o governo chegou a informar que os secretários foram exonerados para garantir a lisura nas investigações, mas agora com o arquivamento, o que fica é essa sensação de impunidade, quer dizer que são dois pesos e duas medidas. A justiça é válida para alguns e para outros não. Inclusive, esse processo, a partir de agora, teve o sigilo retirado pela justiça, já que não tem mais diligência nenhuma para seguir em andamento. E esse caso não fala somente sobre Parintins, né? A gente está falando do uso da máquina pública, de pessoas ligadas diretamente a um governo envolvido em diversos escândalos. Entre eles, a gente não pode deixar de citar aqui que o governador Wilson Lima é réu no STJ, né? Onde a gente volta a lembrar uma denúncia que foi apresentada aqui pelo nosso programa, pelo 18 horas, que foi a compra de ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos durante a pandemia de Covid-19, né, Karine? Foram superfaturados. Superfaturados, inclusive. Vale a gente reforçar isso aí. E aí, em colaboração com o nosso repórter André Meirelles, ele foi às ruas na tarde dessa quarta-feira para ouvir, né, realmente a população
população, as pessoas que escutam o nosso programa, para saber o que elas acham da justiça aqui na nossa capital. Principalmente quando a gente fala desses escândalos aí políticos. Será que a população confia ou não na justiça do Amazonas? Vamos ouvir aí o que disse a população. Eunice de Lima Bastos. Tem justiça para um e para outros não. No caso dos políticos, né? Querem punir um e outros não. Às vezes os verdadeiros culpados, né? Os verdadeiros ladrões estão soltos, né? E aqueles que não fizeram nada estão presos. Então a justiça precisa ser mais justiça. Meu nome é Jéssica Farias, secretária do ar. A gente sabe que a justiça é falha, né? A gente tá vendo muito aí mulheres sendo mortas, né? Também os animais, também se ouviu aquele caso, né? De matar a cachorrinha e os pessoal simplesmente era filho de rico, né? E foram embora e por isso vai ficar. A gente sabe que no Brasil é assim, não tem justiça. Então falta muito mesmo para melhorar. Ellen Batista, cozinheira. Eu acho que precisa melhorar muita coisa, né? Acho que ainda é falho, né? Porque tem muitos casos aí que acontecem, aí a pessoa é solta e fica por isso mesmo. Do caso que você perguntou dos políticos, né? Da mesma forma, né? Tem coisas que fica, como eu quero dizer... fica sem investigações, coisas que tem que verificar mais, né? E muitos inocentes, né, que acabam sendo mortos e não tem uma justiça, né, que seja feita como deveria, né? Ainda é muito falho no nosso Brasil. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí, né, a fala dos nossos ouvintes aqui do programa 18 horas, falando sobre o que eles acreditam, né, se a justiça aqui do Amazonas segue de acordo como deveria ser mesmo, se a justiça está sendo feita. E vale a gente reforçar aqui, Karime e Kennedson, que essas investigações que iniciaram com a Polícia Federal durante a Operação Tupinambarana, entre os investigados a gente teve aí o Marco Apolo Muniz, ele que era secretário de Cultura do Amazonas, o Fabrício Rogério Cirino, ex-secretário de Estado e Administração, o Armando da Silva do Vale, ex-diretor da COSAMA, o Jackson Ribeiro dos Santos, comandante da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, o Guilherme Navarro, né, Barbosa Martins, comandante do Centro de Operações Especiais da Polícia Militar aqui do Amazonas. Inclusive, eles chegaram a ser indiciados pelos crimes de organização criminosa, corrupção eleitoral e abolição do Estado Democrático de Direito. Mas agora, Karime e Kennedson, tudo isso foi arquivado, né? Inclusive, esses policiais, eles chegaram a ser afastados dos seus cargos e agora eles vão poder voltar e, né, retomar aos seus postos. E aí isso, claro, gera muita indignação, principalmente para quem está na rua, porque a gente sabe que a justiça não é aplicada da mesma forma para todos nós, Karime e Kennedson. Por isso a gente vai ouvir aí o que os nossos ouvintes pensam sobre esse caso. Heleneci Trindade de Souza, sou auxiliar de cozinha. Não existe justiça para nada aqui. Essa é a realidade, entendeu? Porque a pessoa mata, a pessoa rouba e muitas vezes nem vai preso. Quando a polícia quer, ele pega. Mas a polícia prende a audiência de custódia solta. Não adianta de nada. Deve melhorar essa situação da justiça mesmo, porque não adianta a polícia prender e a audiência de custódia soltar. Eu já fui assaltada várias vezes. A polícia prende a audiência de custódia solta. Meu nome é Wellington Fernandes. Antônio, cara, na meu ponto de vista, acho que sim, tá sendo justiça sim. Do meu ponto de vista, sim. Não precisa melhorar em nada, viu? Com certeza melhorar mais ainda. Os crimes estão mais graves, as violências são mais acessíveis, tem que ter mais punições mais severas, entendeu? É isso que eu acho. Mas tu perguntou pra mim se tá bem, mas tem que estar mais severa. Eu acho que todo o Brasil, né? Como um todo.
18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, a gente ouviu aí, né, mais um trechinho da fala dos ouvintes do programa 18 horas. O repórter André Meirelles foi às ruas para saber o que as pessoas acham da justiça, da aplicação das leis aqui no nosso estado. Para uns pesa de uma forma, para outros nem tanto assim. E Karime, de todas essas pessoas que a gente ouviu, só o Wellington que disse aí que achava mais ou menos, mas no final ele disse que a gente realmente precisava de punições mais severas. E aí é nesse ponto que a gente quer chegar realmente, porque quer dizer que todas aquelas imagens não foram um suficiente para que a justiça pudesse dar andamento, prosseguimento nessas investigações e realmente, né, julgar e culpar quem seriam os envolvidos nesse caso. Envolvidos em caso grave, gente. Foi caso grave. Eles atacaram a legitimidade das eleições municipais, um ataque contra a democracia. Quiseram ter, segundo as denúncias, para interferência direta no resultado das eleições de Parintins. É um caso grave e, ou seja, mais um caso que vai ficar por isso mesmo, que não vai dar em nada. E aí é por isso que a população e que a gente, né, sente essa situação, sente essa sensação de impunidade. É por isso que, como a gente ouviu também num dos nossos ouvintes nas ruas, que a polícia até prende, mas a justiça acaba soltando. Então, realmente, até a gente pode pedir penas mais graves e que realmente a gente consiga, em algum momento, ver que os responsáveis por crimes graves sejam de fato denunciados, sejam investigados de forma correta e não chegar no meio do caminho, não, vou arquivar porque não é o suficiente. Aí realmente reforça essa sensação de impunidade, é o que a gente escutou nas ruas, não é, Nathalie? Com certeza, Karime, né? São 18 horas e 19 minutinhos, eu sei que eu já tô me alongando, mas antes de encerrar, né, esse ano é ano de eleição e um caso como esse realmente serve pra gente refletir e pensar ali na hora de chegar nas urnas. Sem dúvida, escolha bem, né? Vá pesquisar quem é o seu candidato para votar direitinho, com consciência. Obrigada, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Vamos continuar falando de Parintins, gente, porque nesta terça-feira a Justiça do Estado do Amazonas, ela incluiu garantido e caprichoso na ação sobre preços abusivos de ingressos. Segundo o Ministério Público, o aumento chegou a 200% de 2025 para esse ano. Pois é, agora a Justiça deu um prazo de 15 dias para que os bois bumbais apresentem contestação. O repórter André Meirelles está acompanhando esse assunto desde o ano passado, que teve essa primeira denúncia de aumento abusivo dos preços do Festival de Parintins, e ele traz agora pra gente essa atualização. Boa noite, André. Olha, um tira casaco, bota casaco, né? Olha, a juíza Simone Laurent Arruda da Silva, da comarca de Manaus, ela incluiu as agremiações do Boi Garantido, do Caprichoso, esse processo que investiga o aumento dos ingressos do Festival de Parintins desse ano já. Além da Amazon Best, né, que é a empresa responsável pela venda, os dois bois também vão ter que entregar à justiça aquelas planilhas de custos, isso com todos os gastos do festival. Porque, segundo a magistrada, as agremiações, elas são as únicas capazes aí de explicar tecnicamente todos esses custos com alegorias, artistas, a produção também e até a manutenção dos currais. Então, a justiça, ela destaca que a medida tem base no dever de transparência e também no princípio da cooperação. Isso tudo para saber se existe uma justa causa para esse aumento. Então, o processo ele foi aberto pelo Ministério Público do Amazonas, que apontou reajustes que passam de 200% em alguns setores em comparação com o ano de 2025. Aí no dia 5 de novembro, a Justiça até chegou a suspender a venda dos ingressos, mas em 3 de dezembro, o Tribunal de Justiça do Amazonas autorizou a retomada, que a gente já trouxe todas essas informações, inclusive, aqui no programa 18 horas. E até o desembargador Ayrton Gentil, ele disse que a paralisação poderia até causar prejuízos graves às agremiações e à empresa responsável. Agora os dois
Os dois bois têm até 15 dias para se defender e precisam explicar por que os ingressos ficaram tão caros. A Justiça também pediu à Vara do Trabalho de Parintins as informações sobre os valores retidos da bilheteria que podem aí ser usados também em uma perícia técnica. E a gente, claro, está acompanhando aí esse caso, buscando também ter acesso aí a essas informações para trazer mais detalhes aí no decorrer desse processo. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. A partir desta sexta-feira, dia 30, cerca de 100 mil estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, com o objetivo de ter a certificação dessa etapa, vão poder pedir a emissão da declaração autenticada de conclusão. E o pedido deve ser feito de forma online, tá? No portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, pelos candidatos com 18 anos ou mais que fizeram o Enem e atingiram a pontuação mínima exigida no edital para conquistar aí o diploma. Mas esse endereço para fazer o requerimento no portal do INEP ainda vai ser disponibilizado. Então é só ficar de olho. 18 horas. Agora, Karime, escuta esse dado. Mais de 60 mil estudantes do Amazonas enfrentam dificuldades para pagar as mensalidades. Isso está impactando o rendimento e até fazendo muitos alunos trancar o curso. Não é fácil, não tá fácil para ninguém, né, Kennedy? Segundo esse levantamento do Serasa, 48% dos alunos tiveram que trancar o curso por não conseguirem aí manter as parcelas em dia. A repórter Vanessa Lima, ela conversa ao vivo com a gente agora no 18 horas e tem mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, Vanessa. Então, existe alguma orientação para, de repente, ajudar esses jovens aí a controlar essas dívidas? Boa noite, Vanessa. Muito boa noite, Karime, Kennedy, boa noite a todos os nossos ouvintes. Então, esses dados recém-divulgados pela Serasa mostram uma realidade que mexe com a gente, né? Imaginem, segundo a pesquisa, 66% dos universitários endividados já tiveram que cortar itens básicos como alimentação, transporte e até água só para conseguir pagar a mensalidade. E é por isso que as orientações para ajudar esses jovens a controlar as dívidas precisam ser práticas e, acima de tudo, realistas. O primeiro passo é encarar a situação de frente. Muitos jovens se sentem culpados, mas a verdade é que isso está acontecendo com milhares de universitários no Amazonas e no Brasil inteiro. A pesquisa ouviu 936 universitários em todo o país e mostrou que 1 em cada 4 estudantes teve problemas de concentração nas aulas por causa da inadimplência. E mais, 91% deles afirmam que a situação afetou a saúde mental de alguma forma. E quando perguntados sobre as causas do endividamento, os estudantes apontaram motivos que refletem a realidade do país, como desemprego, priorização de outras contas, redução de renda e até desorganização financeira. Por isso, depois de encarar as dívidas, vem algo essencial, que é colocar no papel todo o dinheiro que entra e os gastos. Parece simples, mas ajuda a enxergar com clareza o que precisa ser ajustado. E mesmo com esses números, ainda existe esperança. Segundo o especialista em educação financeira da Serasa, Guilherme Mendes, mesmo com tantos obstáculos, a maioria desses estudantes não quer desistir dos estudos. Vamos ouvi-lo. Fato relevante é que mesmo com tanta dificuldade, os estudantes eles querem resolver a situação financeira. Esse levantamento aponta que 89% desse público considera essencial quitar a dívida com a instituição e mais da metade planeja retomar os estudos ainda esse ano. 18 horas. Outro ponto importante é não esperar a dívida virar uma bola de neve. Como a pesquisa mostrou, 61% das dívidas já passam de 1 ano e 18% ultrapassam 5 anos. Em 71% dos casos, o valor devido chega até 5 mil. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais caro fica. Diante desse cenário, a Serasa abriu um leque de possibilidades. São mais de 7,4 milhões de ofertas de renegociação com 78 instituições de ensino, como comenta o educador financeiro. Vamos escutá-lo. Para apoiar esse movimento, a Serasa, por meio do programa Serasa Limpa Nome, reúne mais de 7,5 milhões de ofertas com instituições de ensino, permitindo negociações com até 90% de desconto. Só que no Amazonas, são mais de 178 mil ofertas para mais
de 60 mil estudantes. Tudo pode ser feito de forma simples pelos canais oficiais da Serasa, ajudando o aluno a limpar o nome, reorganizar a vida financeira e seguir com a sua trajetória acadêmica com mais tranquilidade. 18 horas. Só no Amazonas, 60.178 universitários estão atualmente com dívidas estudantis. E para quem quer regularizar a situação, é bem simples. Basta acessar o aplicativo da Serasa, disponível para Android e iOS, entrar no site ou enviar mensagem para o WhatsApp de número prefixo 11 99575 296. Karime, Kennedy e ouvintes. Boa, é bom ficar lá e regularizar, entrar, seguir passo a passo, é muito fácil, né? Sim, entrando pelo site da Serasa. Saúde financeira é liberdade, né, Karime? Falou tudo. Obrigada, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 28 minutos. Vamos para o quadro de política com Kennedy Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, vamos lá. Começando aí 2026, o presidente Lula, ele apresenta 57% de reprovação, de acordo com uma pesquisa, e apenas 34% de aprovação. E esses números em ano eleitoral falam muito, não é mesmo? Muito mesmo. Mais uma vez, boa noite, Karime, Kennedy, e para todos os ouvintes que nos acompanham. Kennedy, eu costumo dizer que números como esses, em ano de eleição, acendem um alerta vermelho para o Palácio do Planalto. Isso porque o presidente Lula entra agora o ano de 2026, ano eleitoral, com 57% de desaprovação. Esse, vale a gente reforçar, é o pior índice pessoal desde o início do atual mandato dele. Então, assim, são números que realmente, né, representativos. Representativos, com certeza. E esse dado chama ainda mais atenção porque a imagem do presidente está mais desgastada do que do próprio governo, segundo a pesquisa. Porque enquanto 53% desaprovam a gestão, a rejeição do próprio Lula é maior. Ou seja, é pessoal essa rejeição, não é isso? Não é a gestão, é ele. Mas não sou eu que estou dizendo, sim, tá? É a pesquisa do Poder Data, gente, a pesquisa do Poder Data, divulgada agora, que revela essa desaprovação do Lula. E aí, esse levantamento, Karime Kennedy, ele mostra pra gente uma deteriorização. É uma palavra um desgaste. Mais fácil. Mas exatamente, é isso mesmo. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Mas realmente mostra um desgaste contínuo dessa avaliação do presidente ao longo, né, desses últimos anos. Em março do ano passado, só pra gente ter uma ideia, o Lula tinha 11 pontos percentuais a mais de aprovação do que ele tem hoje. Um cenário realmente bastante negativo. E isso indica uma perda da confiança do eleitorado. E quando a gente traz isso para um ano de eleição, pode ser algo realmente que precisa ser repensado, algumas articulações precisam ser mudadas, peças no tabuleiro realmente precisam ser mexidas. E essa pesquisa traz aí recortes, né, de vários cantos. E entre as pessoas ouvidas, inclusive, mulheres da região Nordeste, onde ele sempre teve uma popularidade em alta, né? O Lula sempre foi muito querido, tanto no Nordeste quanto no Norte. E ele também teve uma rejeição mais forte entre os homens adultos com uma idade entre 25 e 44 anos, principalmente da região centro-oeste do Brasil. Em resumo, Kennedy Paes, o Lula começa 2026 pressionado, com queda de popularidade e a gente pode dizer até uma dificuldade de se reconectar aí com parte do povo que sempre se identificou com ele. E essa pesquisa, Karime, ela foi realizada nos últimos dias, nessa semana, né? Recentemente. Ou seja, depois de vários escândalos financeiros do INSS, tem caso Master, então de fato é algo que ele vai ter, com certeza é reflexo do que está acontecendo agora. E aí, se ele realmente, né, a gente está falando de um ano eleitoral onde a competitividade está aí, todo mundo está querendo essa vaga, e se o presidente realmente quiser essa reeleição, ele vai ter que ir além do discurso,
isso, apresentar resultados concretos, né? Porque parece que a paciência do eleitor tá diminuindo. Eu acho que isso vai refletir também pro próprio PT, né? Pro PT conseguir aí eleger seus candidatos nessa eleição de 2026, já que essa rejeição tá muito grande, tá bem significativa exatamente num ano eleitoral. E a gente estava falando no começo do programa de justiça, dessa sensação de impunidade, talvez seja isso que as pessoas estejam pensando, transmitindo nessas pesquisas, porque são tantos escândalos que a gente tem falado aqui no programa, só aqui no programa ultimamente, que fica nessa sensação de impunidade. Talvez seja, né, um reflexo, esse resultado seja o reflexo. Kenneth, vamos seguir daqui que, gente, a Justiça Eleitoral determinou a cassação de mais da metade dos vereadores de Manaquiri, aqui no interior do estado do Amazonas. Isso por irregularidades relacionadas à cota de gênero nas eleições de 2024. Conta mais, Kenneth. Exatamente, Karime. Olha só, gente, dos 11 parlamentares da Câmara, 6 foram atingidos por essa decisão, 3 do PSD e 3 do Partido Liberal. A conclusão da Justiça foi muito clara. Os partidos registraram candidaturas femininas muito fictícias, apenas para poder cumprir o mínimo de 30% exigido por lei. E segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas, essas candidatas não fizeram uma campanha real, tiveram uma votação muito inexpressiva, muito irrisória, e além disso também tiveram a questão das contas muito padronizadas, bem semelhantes, e nenhuma atuação na própria campanha. Muito pelo contrário, elas tinham atuação na campanha de outros candidatos, inclusive homens. E aí o que aconteceu? Na prática, elas eram chamadas dessas candidaturas laranjas, ou seja, tinha mulheres, mas elas não estavam no projeto político dessas candidaturas. E com a decisão, todos os votos do PSD e do PL em Manaquiri foram anulados, e o tribunal determinou o recálculo do sistema proporcional, que pode mudar completamente essa composição atual da Câmara Municipal do município de Manaquiri. Os vereadores cassados são o Bruno da Nonata, o Janderli Carvalho, a Érica Carvalho do PSD, o João Moura, o Gessé Ventura e Valdemar Bandeira do PL. No julgamento, o Pleno Tribunal Regional Eleitoral acompanhou por maioria o voto da relatoria Mara Elisa Andrade, que destacou esse ponto central. As candidaturas, elas atuaram na campanha de outros candidatos, mas não na própria candidatura delas, como já tinha adiantado. Nos bastidores, essa decisão é um envio muito duro para esses partidos, que a cota de gênero, ela não é uma formalidade. Mulher, ela não é um adereço, ela não serve apenas para cumprir tabela, e quando a mulher ela é usada só nesse papel, o mandato cai e o sistema eleitoral reage, porque a população também vai lembrar disso esse ano, com certeza. É o que a gente espera, não é, Kenneth? Nathalie, vamos lá, a movimentação partidária nacional, vamos para esse assunto. Como a saída do governador Ronaldo Caiado do União Brasil para o PSD tem efeitos diretos aqui no Amazonas? O partido é liderado aqui pelo governador Wilson Lima e tem o senador Omar Aziz como figura-chave. O Omar Aziz, senador, ele que é o mais cotado pelas pesquisas para assumir o cargo de futuro governador do estado do Amazonas. Essa reconfiguração pode mudar alianças, não é não? Pode, Karime. É uma movimentação partidária no tabuleiro dos presidenciáveis que realmente agitou os bastidores na política nacional em todo o Brasil nessa terça-feira, e essa articulação inevitavelmente acaba respingando pra gente aqui. Como você já adiantou, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, oficializou a sua saída do União Brasil, partido do governador Wilson Lima. Caiado disse agora que ele vai para o PSD, que é o partido do Omar Aziz. E essa troca de partido, Kenneth, não é somente uma dança das cadeiras. Ela desenha realmente ali um xadrez para a gente na disputa presidencial. Isso porque o Caiado não vem escondendo o desejo de disputar aí o Palácio do Planalto. E ele encontrou aí no forte, PSD, né? A gente tem nomes aí como o do Kassab, Omar Aziz, uma estrutura muito grande necessária para viabilizar essa candidatura nacional, ainda, né, que internamente os colegas tenham ali que se entender, eles devem fazer reuniões, articulações, né, com os colegas governadores. A gente tem aí Ratinho Júnior, que também quer ser presidente, ou seja, é briga de cachorro grande, né, a gente pode dizer assim, que também, e aí no meio disso tudo,
tudo, tem muitas discussões internas, né? A manobra coloca dois dos principais protagonistas dessas eleições de 2026 no mesmo bolo, a gente pode dizer assim, porque a gente está falando do atual governador e do senador que está à frente nas últimas pesquisas, né? As pesquisas vêm indicando que o Omar vem despontando. Tem esse favoritismo. Tem, né? Esse favoritismo. E aí esse barulho, como a gente estava adiantando para os nossos ouvintes, não é só num cenário nacional, né? A leitura dos bastidores é que a ida do Caiado por partido do Omar e a saída do Wilson dificilmente deve alterar aí essa correlação de forças nas eleições estaduais do Amazonas aqui esse ano. Então a gente realmente tem que aguardar se essas movimentações vão acontecer e se o Wilson vai ficar mesmo, porque se ele abandonar essa candidatura aí para o Senado, tudo muda, né? Então, assim, é um jogo de tabuleiro mesmo. É um jogo de xadrez, né? Com certeza, é uma jogada que o Wilson Lima faz nesse momento para avaliar o cenário, para medir o termômetro político, com certeza avaliar os opositores, verificar ali o vice dele, saber qual é que é a posição dele nesse cenário. Então tem muitas peças ainda a serem jogadas. A gente tá falando só do começo do jogo. Exato, lembrando agora que os peões começaram a sair. E o prazo final é em abril, dia 4 de abril, se eu não me engano, não é? Para que os que estão eleitos, ou seja, para que o Wilson Lima se afaste do cargo de governador para conseguir aí uma candidatura ao Senado Federal. Kenneth, vamos a mais um capítulo do Banco Master, gente. Agora, a Polícia Federal vai investigar denúncias de influenciadores que alegam ter sido procurados para gravar conteúdos contra o Banco Central depois que o Banco Central decretou a liquidação do Master. A cada capítulo dessa história, a gente puxa mais um fio da meada e vê que a situação é muito pior do que a gente imagina, não é não? Exatamente. Esse caso ele veio à tona depois que o deputado e influenciador Rony Gabriel, lá do PL do Rio Grande do Sul, ele revelou ter sido procurado para poder participar de uma campanha digital. E segundo o parlamentar, a proposta ela previa o contrato de pelo menos 3 meses, com 8 vídeos por mês e que tinham o principal objetivo, que era criticar a atuação do Banco Central, classificando ali a liquidação como precipitada, ou seja, colocar na opinião popular que essa decisão do Banco Central ela era muito precipitada naquele momento para poder liquidar o Banco Master. A investigação ela foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, que é o atual relator do caso no Supremo Tribunal Federal, depois que a Polícia Federal identificou esses indícios de possíveis crimes em postagens que atacavam diretamente o Banco Central e defendiam o Master de forma muito padronizada. Inclusive, foi uma das publicações que mais repercutiram nas redes sociais e o número de divulgações acabou alertando as autoridades, porque tem um conteúdo muito em alta, aquele conteúdo é sempre o mesmo, sempre direcionado da mesma forma, para colocar em xeque uma decisão que é muito técnica do Banco Central, que inclusive até o próprio governo federal, através do ministro Haddad, defende essa posição mais técnica do Banco Central e defende essa decisão do Banco Central também. E aí a questão é que outros influenciadores, eles também fizeram esse mesmo relato de propostas semelhantes, alguns com cachê por posts, e o que levou a Polícia Federal a poder investigar esse caso. E se houve pagamento, quem articulou essa estratégia, já tem inclusive o nome de uma agência que tratava da questão de imagem, que estava supostamente ligado a Daniel Vorcaro, isso que foi revelado pelo deputado influenciador Rony Gabriel, e se essa ação ela foi de fato orquestrada. Tudo isso acontece nesse mesmo contexto em que avançam as investigações criminais sobre esse caso contra o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, alvo dessa operação da Polícia Federal por suspeitas de fraudes financeiras. E dentro do STF, é claro que esse assunto ele acaba gerando um desconforto. Há questionamento sobre a condução do inquérito, isso estou falando a respeito das medidas impostas pelo ministro Dias Toffoli, medidas consideradas atípicas, e o risco de desgaste institucional, o que fez o presidente da corte, Edson Fachin, a defender a criação de um código de conduta para poder evitar novas crises. Inclusive, em uma nota divulgada à imprensa, o ministro Edson Fachin falou que se não houver esse código de conduta interno, vai ter que acontecer de forma
externa. E aí, no centro da investigação, a pergunta ela é muito simples. Era apenas uma opinião espontânea, isso falando sobre os influenciadores, ou uma operação para poder tirar essa pressão digital, para poder colocar essa pressão para influenciar a opinião pública e dissimular essa decisão técnica do Estado brasileiro através do Banco Central. Então é isso que a Polícia Federal quer descobrir nesse momento: quem são todos os envolvidos, quem recebeu grana, quem não recebeu, quem estava financiando tudo isso e quem era o cabeça dessa operação, caso ela de fato tenha existido. É o que a Polícia Federal vai descobrir agora. Muitíssimo obrigada. Bloco de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, jovem de 23 anos é preso pelo crime de estupro de 2 adolescentes de 12 e 13 anos no interior do estado. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. André Meirelles volta a conversar ao vivo com a gente. André, antes de você falar sobre a parcial do trânsito, já está disponível a consulta de cadastro e recadastro estudantil 2026, a meia passagem do transporte coletivo, não é isso? Conta mais pra gente. Exatamente isso. E o processo segue as mesmas regras do ano passado, com foco em agilidade, organização e segurança. Boa noite para todos vocês. De forma bem dinâmica, eu vou falar aqui que as escolas particulares e faculdades são responsáveis por enviar os dados dos alunos pelo site souestudante.sinetran.com.br. E depois disso, o estudante tem que acompanhar a situação exclusivamente pelo aplicativo Sou Estudante Manaus. Se aparecer uma mensagem CPF não encontrado, o aluno deve procurar a secretaria da escola para atualizar os dados. Os alunos da rede pública não precisam fazer cadastro, os dados já são importados automaticamente pelo sistema. E a grande novidade desse ano é a emissão do Passa Fácil Estudantil, que agora é feito totalmente online. Então o pedido do cartão pode ser feito pelo aplicativo, pelo WhatsApp da Cindy ou pelo Telegram do Sinetran. Então dá para escolher receber o cartão também no terminal ou em casa com taxa promocional de entrega. E quem já tem aí o Passa Fácil ativo de anos anteriores pode continuar usando normalmente o de 2026. Aí depois da validação, o estudante já pode comprar créditos e usar no ônibus, né? E os créditos ali podem ser comprados pelo app, pelos aplicativos Academia Ônibus, WhatsApp, Telegram ou nos terminais, né? E só para encerrar aqui, os estudantes com gratuidade devem solicitar os créditos um dia antes do início das aulas, que na rede municipal começam agora no dia 4 de fevereiro. Agora só a parcial de trânsito. A gente tem aqui a movimentação pela Avenida Djalma Batista, diferente de outros dias, com boa fluidez por aqui, tanto no sentido centro-bairro quanto no sentido oposto, né? Então a gente traz essas informações que todo esse percurso aqui da Avenida Djalma Batista, desde o começo até mesmo e se aproximando ali de quem vai para Torquato Tapajós, tem boa fluidez. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber a previsão do tempo agora com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Boa noite novamente a todos vocês que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira bem típica da nossa Amazônia, quente, úmida e com aquele céu cheio de nuvens que vivem ameaçando uma chuvinha. A previsão para a noite indica céu ainda bastante nublado e a chance de chuva gira em torno de 25%, para uma chuva leve ou aquele sereno mais grosso. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 29 de janeiro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta-feira chega com aquele clima clássico, calor e céu coberto de nuvens. À tarde, a umidade sobe, o céu pesa e temos previsão de chuvas rápidas e regulares. A noite continua bastante nublada e a chance de chuva aumenta para 40%. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 72 a 98%. 18 horas. Vamos falar agora de um caso, gente, terrível, que acaba chamando muita atenção pela maldade, né? Um caso de prisão de suspeito envolvendo o crime de estupro de vulnerável. Um jovem de 23 anos, ele foi preso por esse crime e ele praticou o crime contra 2 adolescentes, uma de 12 e outra de 13 anos. Bárbaro, Kennedson, muito bárbaro. E para variar, né, como é um perfil desse tipo de crime, segundo a polícia, o jovem acusado mantinha vínculo de convivência com a família das vítimas, o que facilitou os crimes. O repórter André Meirelles traz os detalhes pra gente. Boa noite, André.
A investigação da Polícia Civil apontou que os abusos aconteciam em diferentes ocasiões ao longo de 2025, tanto em uma casa no bairro Santa Teresina, ali no município, quanto em um sítio às margens do rio Jandiatuba, que fica no município de São Paulo de Olivença. A polícia informou que o caso chegou à delegacia depois da denúncia do Conselho Tutelar. As vítimas foram ouvidas por meio de escuta especializada e testemunhas confirmaram os relatos com depoimentos com a mesma versão da acusação. Com base nas provas reunidas, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi localizado e preso enquanto trabalhava em uma unidade hospitalar no bairro Campinas, ali no município. O homem agora vai responder por estupro de vulnerável e vai passar por audiência de custódia, onde permanece à disposição da Justiça. E a orientação é clara: sempre que souber de qualquer situação que envolva crianças e adolescentes, sempre tem que ser denunciada pelo Disque 100. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Você lembra de uma determinação do governo federal que advogado preso pode ter cela diferente? Pois é, o Tribunal da Justiça do Estado do Amazonas derrubou essa decisão. Então, Kenneth, a prisão especial para quem tem diploma em nível superior já havia sido derrubado pelo governo federal, mas esse direito era mantido para os advogados. Só que agora a Justiça aqui do Amazonas decidiu que todos são iguais nessa situação. Quem explica pra gente os detalhes é o Diné Araújo. Boa noite, Adneia. O Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu por maioria que são inconstitucionais os trechos da lei estadual que garantiam a advogados presos o acesso a celular, computador, internet e visitas em frequência maior que a dos outros detentos. A decisão derruba artigos da Lei número 5.661 de 2021, que tratava da chamada Sala de Estado Maior para advogados presos cautelarmente. Esses benefícios já estavam suspensos desde fevereiro de 2024 e agora foram definitivamente anulados pela Justiça do Amazonas. Segundo o Ministério Público, a lei criava privilégios injustificados e invadia uma competência que é exclusiva da União, que é legislar sobre direito penal e regras da advocacia. A relatora do caso, a desembargadora Onilza Abreu Gert, destacou que o Supremo Tribunal Federal já deixou claro: estados não podem ampliar prerrogativas que não estão previstas no Estatuto da OAB. O entendimento é direto. Preso especial não pode ter mais direitos do que o preso comum, exceto quanto ao local da custódia. Regalia não é direito e igualdade perante a lei vale para todos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,23%, cotado aos R$ 5,21. O euro fechou em queda de 0,3% aos R$ 6,21. O Bitcoin fechou em alta de 1,6% aos R$ 466.356. E o Bovespa fechou em alta de 0,67% aos 183.140 pontos. E levantamento do IBGE revela que o gasto das famílias brasileiras com a alimentação em casa subiu 0,21% em janeiro, interrompendo assim uma sequência de 7 meses de queda. As maiores altas foram a do tomate, que subiu 16,28%, a batata inglesa teve um aumento de 12,74%, frutas um aumento de 1,65%, carnes 1,32%, e aí vai por aí, né, Karine? E por outro muita lado, coisa, né? É muita coisa. Essas foram as principais altas. Agora, por outro lado, ficaram mais baratos o leite longa-vida, que teve uma queda de 7,93%, o arroz de 2,02% e o café moído, que teve aí uma queda de 1,22%. 18 horas. Atenção agora os papais e mamães. Na próxima segunda-feira, as crianças que integram o cadastro de reserva para a matrícula nas creches da rede municipal de ensino vão ser convocados. Exatamente, isso de acordo com a disponibilidade de vagas, é claro. É importante ficar atento aos prazos estabelecidos para a confirmação de matrícula. E quem explica pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André.
Muito boa noite para vocês. Olha, para confirmar a vaga é obrigatório comparecer à creche com documentos da criança e do responsável, como certidão de nascimento, comprovante de residência, cartão e declaração de vacinação, além também de documento oficial com foto. E aí o prazo para a confirmação das matrículas iniciadas no dia 21 de janeiro já foi encerrado nessa terça-feira, o que, para quem não confirmou, pode ter perdido aí a vaga. Agora a gente vai acompanhar a fala da gerente de matrícula da CEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, a Darlene Liberato, que ela faz um alerta aos pais na hora da entrega dos documentos. Então preste bem atenção, olhe com atenção os dados que é pedidos. Se é a data do nascimento, preste atenção, é a data do nascimento do seu filho. É importante a gente frisar isso, porque acontece essas disparidades de datas. E também uma coisa muito importante, é preciso que cada pai veja qual a escola, porque depois que faz uma inscrição, não tem como fazer mudança de escola. E olha só, a convocação das crianças que permanecem no cadastro reserva vai ser a partir da próxima segunda-feira. Isso tudo respeitando a quantidade de vagas que estão disponíveis em cada unidade. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E o carnaval já está nas ruas. A Prefeitura de Manaus anunciou o calendário oficial das bandas e blocos de rua. Não tem jeito, Kennerson. Termina o ano novo ou é só carnaval? As pessoas no ano novo já estavam tocando lá no Largo. Exatamente. No ano novo já termina, a trilha sonora do ano novo já termina com carnaval, gente. As bandas e os blocos selecionados vão receber um apoio institucional com infraestrutura, sonorização, iluminação, palco e serviços essenciais. A repórter Vanessa Lima, ela tem mais detalhes pra gente, conversa ao vivo aqui no 18 horas. Vanessa, vamos lá, vai ter festa, banda, carnaval de rua em todas as zonas da cidade, não é isso? Exatamente, Karime Kennedy e ouvintes. É isso que vai deixar o Carnaval de Manaus 2026 ainda mais especial. A festa não vai ficar concentrada só pelo centro ou em alguns pontos tradicionais. Vai ter folia espalhada por todas as zonas da cidade, literalmente. A programação oficial inclui blocos e bandas no Monte das Oliveiras, São Lázaro, Centro, Alvorada, Glória, São José, Nova Cidade, Cidade de Deus, e a lista segue enorme. Vai ser uma verdadeira ocupação cultural na cidade inteira. O anúncio reforça algo que a gente já sabe: carnaval não é só diversão, é economia criativa e acaba gerando milhares de empregos diretos e indiretos, especialmente nas comunidades onde a festa acontece. Tudo isso faz parte de um planejamento bem estruturado que começou lá atrás, com o edital de chamada pública número 007 de 2025. Esse edital selecionou bandas e blocos que vão receber apoio institucional, desde palco, iluminação e som, até serviços essenciais para garantir que cada evento aconteça com segurança e organização. Inclusive, esse edital foi debatido em reunião com representantes dos blocos, garantindo transparência e diálogo, porque carnaval bem feito é carnaval bem planejado. E agora vem a parte que todo mundo espera: o calendário oficial. A cidade vai ferver de fevereiro a março. A folia começa no dia 7 de fevereiro, com bandas como Mazon, Vira-Latinha, 5 Estrelas, Difusora e a tradicional Confraria do Armando. É carnaval para todos os gostos, todas as idades e todos os bairros. E para quem quer conferir a lista completa de bandas e datas, pode visitar o nosso site, que é o 18horas.com.br, e ficar por dentro de tudo que vai rolar nesse carnaval tão esperado. Karime Kennedy e ouvintes. A programação está lá, então é só você separar a confete serpentina, se programar, colocar na agenda lá, seleciona 18horas.com.br, tá lá toda a programação para você se programar, e tem também para criança, né? Tem também para criança. Samuel, e se previna, né? E se previna, um recado que também é importante para essa época. Sempre, é muito importante, sim, tá certo. Muito obrigada, Vanessa Lima. 18 horas. Esporte.
E a gente começa o quadro de esporte falando do Brasileirão 2026, que começa nesta quarta-feira e já promete, gente, uma das temporadas mais disputadas dos últimos anos. A primeira rodada já chega com confrontos de peso daqueles que param o país. Um dos jogos mais aguardados são São Paulo e Flamengo lá no Morumbi. Confronto de peso, tá? E esse confronto ganha ainda mais atenção porque o Flamengo é o atual campeão brasileiro, é claro, e faz aí a sua estreia fora de casa, diante de um São Paulo que quer começar o campeonato mostrando força. Outro jogo que chama muita atenção é o Atlético Mineiro e Palmeiras em Belo Horizonte. De um lado, o campeão da Libertadores e do outro, o Atlético, que vem forte e sonha alto na temporada. Ao todo, 8 partidas movimentam esse primeiro dia de Brasileirão, com jogos em diferentes estados e a estreia de grandes clubes do futebol nacional. Entram em campo times como Corinthians, Grêmio, Internacional, Vasco, Bahia, Cruzeiro, Fortaleza, Botafogo, Atlético Paranaense, Santos, Fluminense e Red Bull e Bragantino. O campeonato segue no formato tradicional de pontos corridos, com 38 rodadas, e a previsão de encerramento é no dia 2 de dezembro de 2026. Mais um ponto importante dessa edição é a pausa entre os meses de junho e julho, por conta da disputa da Copa do Mundo da FIFA. Gente, esse ano também tem Copa, o que deve exigir uma adaptação no calendário brasileiro. Com isso, os clubes vão precisar ter elencos fortes, boa rotatividade e muito planejamento ao longo da temporada. E a briga não é só pelo título, não. Também tem disputa por vagas na Libertadores, na Sul-Americana e, claro, a luta contra o rebaixamento. Promessa de um Brasileirão pegando, emocionante, com jogos decisivos desde a primeira rodada até a última. Você está ouvindo 18 horas. O governo federal informou que em 2026 o SISU vai oferecer 73.630 vagas de licenciaturas presenciais. E os estudantes que optarem por esses cursos poderão se inscrever no PED Meia Licenciaturas. A iniciativa do Ministério da Educação garante apoio financeiro para ingresso, permanência e conclusão desses cursos. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Não é uma notícia que se vê todo dia. Um juiz do Amazonas condenou um homem que fez um arrastão em assalto armado dentro de um ônibus aqui em Manaus. O assalto foi no ônibus da linha 652 na noite de 12 de fevereiro do ano passado, entre as avenidas Darcy Vargas e Efigênio Salles. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os 2 participantes do arrastão e os acusou de agirem com terror e extrema violência contra os passageiros do ônibus. Os passageiros ofereceram imagens e identificaram os assaltantes e as lesões sofridas por uma das vítimas, perfurada a faca. Pena aplicada ao bandido foi de 29 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão. Além disso, vai ter que pagar 252 dias multa, o que dá cerca de R$13 mil. O dinheiro vai ser para indenizar os danos patrimoniais suportados pelas vítimas do arrastão. Uma pena bastante justa e severa para desencorajar os bandidos que assaltam os trabalhadores dentro de ônibus e ruas de Manaus. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã estamos juntos, a partir das 6 da tarde até as 7 da noite. Um beijo, gente. Obrigada pela companhia. Boa noite, Kenneth Paz. Olá, muito boa noite para você, Karime. Boa noite a todos que acompanharam a nossa programação de hoje aqui no 18 horas. E, gente, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas news. A gente tá rumo agora, Karime, aos 60 mil inscritos. Só falta você seguir a gente no @18 horas news. Então não esqueça, viu, gente? Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.